Muitas vezes pensamos que já conhecemos todos os tipos de crimes e, de repente, damos de cara com um caso pior. Não há palavras para descrever tanta maldade. O curioso dessa história é que o sobrenome das irmãs Mauerova começa com a palavra mal. Klára Mauerova nasceu em Kurin, Tchecoslováquia, em 1975. Ela tinha distúrbios mentais desde muito jovem e chegou a ser comparada com Joana d'Arc devido ao seu misticismo. Ela dizia ser destinada a servir em uma missão designada por Deus. Sua irmã mais nova, Katerina, era tão perturbada quanto ela. As duas fantasiavam com coisas grandiosas que provavelmente fariam no futuro. Com o passar dos anos, Klára chegou a estudar em uma universidade, mas nunca conseguiu se libertar de suas fixações pseudo-religiosas. Não passou muito tempo até que ela conseguiu se tornar independente, indo morar com um homem que viveu durante algum tempo. Segundo suas próprias declarações, ela tinha uma vida sexual muito corrida. Engravidou e teve 2 filhos, Ondrej e Jacob. Devido ao caráter violento e doentio de Klára, obviamente o casamento não durou muito tempo. Após a separação, ela ficou sozinha novamente com os filhos. Apesar de suas excentricidades, Klára era descrita como uma boa mãe. Ela passava bastante tempo com seus filhos, os amava e zelava por eles. Entretanto, a solidão estava tomando de conta dela. Klára então procurou sua irmã, Katerina, que se disponibilizou em morar com ela e seus filhos. Klára e Katerina então conheceram Bárbara Skrolová, de 33 anos, que estudou na mesma universidade que Katerina. Esta mulher tinha uma rara doença glandular. Sua aparência era de uma menina de 12 anos e, constantemente, ela se aproveitava disso para se passar por menor de idade e, assim, escapar de sanções e ações legais. Bárbara até tinha sido adotada por um casal que a confundiu com uma criança. Com um caráter violento e personalidade duvidosa, Bárbara passou muito tempo de sua vida fazendo tratamento psiquiátrico. Ela esteve também internada, mas sempre conseguia fugir com facilidade. A presença de Bárbara na vida de Klára e Katerina mudou tudo. As personalidades delas, que já não eram comuns, foram completamente afloradas pela nova amiga. Segundo declarações do psiquiatra Zdeněk Básny, que a atendeu, as mudanças de identidade da mulher com aspecto de criança se deviam a um distúrbio mental. Toda a história de Bárbara Skrolová está rodeada por um enigma em que ela participa de maneira estranha. Não existe uma explicação clara, mas na minha hipótese é que se trata de uma distorção psíquica grave com perturbação de identidade, disse o médico. Por influência de Bárbara, as irmãs se entregaram a um culto chamado Movimento Graal, que afirmava ter centenas de seguidores na Inglaterra, assim como dezenas de milhares de pessoas ao redor do mundo. Este movimento se baseava nas escrituras criadas entre 1923 e 1938 pelo alemão Oskar Ernst Bernatz, recolhidos na mensagem do Santo Graal, nos quais era afirmado que o homem pode chegar ao paraíso fazendo coisas boas na terra. Mas um dos preceitos do grupo era que seus integrantes estavam livres de tabus sociais, como o incesto, a antropofagia e o homicídio. Todos recebiam ordens de um líder desconhecido, a quem se chamava de o Doutor. Ele se comunicava com seus seguidores apenas através de mensagens de texto enviados por celulares. O Doutor apoiava a escravidão, o maltrato infantil e a promiscuidade sexual, em razão de um suposto sentido libertário de sua doutrina. Graças à influência de Bárbara, Klára raspou o cabelo e as sobrancelhas. Ela se vestia com farrapos e parou de tomar banho. Sua irmã, Katerina, apoiava todas as atitudes de Klára e Bárbara. Além disso, Bárbara se comportava de maneira dupla. Às vezes era uma mulher adulta e outras vezes se comportava como uma criança. Ela tinha ciúmes da atenção que Klára dava para os seus filhos. Pouco a pouco, ela começou uma leve campanha contra eles. Bárbara os acusava de cometer travessuras, quebrar objetos
e comportar-se mal. Clara então passou a castigar os seus filhos. Entretanto, a frequência de acusações aumentou tanto que Clara, desesperada pelo suposto mau comportamento dos filhos, pediu conselhos a Bárbara. Ela ficou feliz ao tornar-se dona da situação e sugeriu que se construísse uma jaula de ferro para prender as crianças no sótão. Bom, a partir daqui, a história começa a ficar um pouco mais pesada. Eu vou contar detalhes das torturas que elas faziam com os pequenos meninos. É um conteúdo bem forte. Eu não vou mostrar nenhuma fotografia das crianças, mas se você se impressiona fácil, por favor, não prossiga. A jaula, então, foi encomendada a um ferreiro da localidade, que não desconfiou de nada. Eles a colocaram no sótão da casa, o que parecia ser muito natural para Clara e Caterina, e era através das barras de ferro que os meninos poderiam receber alimentos e ficariam sem possibilidade de se comportarem mal. Era o ano de 2007. As crianças foram despidas e presas na jaula. Mal sabiam eles, mas eles permaneceriam lá por mais de um ano. Bárbara, então, deu novas instruções e ela disse que as irmãs deveriam seguir ao pé da letra. Não demorou muito, as torturas contra as duas crianças começaram. Eles eram queimados com cigarros nos braços e nas pernas, eram amordaçados e amarrados e sofriam constantes espancamentos, além de choques elétricos através das barras de ferro da jaula. Eles eram açoitados com chicotes de couro e, vez ou outra, eram afogados. Na maior parte do tempo, as crianças ficavam nus e as mulheres jogavam um balde de água fria neles uma vez por semana para que eles tomassem banho. As crianças tinham que dormir no chão, sem cobertas, junto com sua própria urina e excrementos. Às vezes, elas lhe davam o que comer. Se choravam, eram golpeados com bastões através das barras de ferro. Certo dia, Bárbara teve uma ideia. Elas começaram a alimentar bastante os meninos. Eles aumentaram de peso e então Clara pegou uma faca afiada, foi à jaula e pediu a Ondras que estendesse a perna. Após isso, Caterina e Bárbara seguraram a perna da criança enquanto Clara, com a faca, arrancava um pedaço de carne do próprio filho. O menino gritava de dor e terror. Seu irmão fazia o mesmo, desesperado. Após cortar vários pedaços, as três comeram na frente das crianças, não se importando com os gritos dos pequenos meninos, que estavam completamente desesperados. Seu outro filho, Jacob, permaneceu estático, com medo. Ele sabia que cedo ou tarde o mesmo aconteceria com ele. E assim foi. A sessão seguinte de canibalismo ocorreu com Jacob. Sua mãe cortou pedaços de seus braços. A partir deste momento, todo mês o sangramento ritual acontecia. As três subiam, Clara arrancava pedaços de carne de um dos meninos e as três devoravam ali mesmo. Bárbara, então, teve uma ideia para controlar mais ainda as crianças. Essa ideia seria sua condenação. Caterine comprou em uma loja de aparelhos eletrônicos uma câmera de segurança sem fio, daquelas utilizadas para supervisionar bebês. Ela instalou o aparelho no sótão e, através dela, podia observar o que os meninos faziam e também assistir quando alguma delas os torturavam. Mas algo inesperado aconteceu. Um homem, sua esposa e filho se mudaram para a casa ao lado e o homem instalou uma câmera igual para monitorar o quarto do seu bebê. Ao ligar a câmera, a sua surpresa foi extrema, como podemos imaginar. Ao invés de ver o quarto do seu filho, o homem viu o ritual sangrento das três mulheres torturando as crianças. Passaram dias até que o homem se deu conta de que o sinal que estava sendo interceptado vinha da casa das suas vizinhas. O homem gravou um vídeo com as imagens e fez a denúncia para a polícia. E em 10 de maio de 2007, os agentes arrombaram a casa. Clara e Caterina se colocaram ante a porta que conduzia ao sótão, tentando impedir que os agentes entrassem. Os policiais a removeram e levaram para a viatura. Quebraram os cadeados e entraram. O que eles encontraram lá em cima lhes causou muito terror. O fedor de sangue, urina e fezes era insuportável. O chão
estava pegajoso e as paredes estavam cobertas de sangue. Um dos meninos estava desmaiado, o outro estava em estado de choque, olhando para o nada. Ambos apresentavam feridas horríveis, com os corpos apodrecidos e várias partes dos seus corpos em carne viva. Parada em frente à jaula, estava uma menina segurando um ursinho de pelúcia. Ao ver os agentes, ela correu para os seus braços e disse que se chamava Aníqua, que tinha 12 anos e era filha adotiva de Clara. Os agentes então a levaram dali rapidamente. Uma vez na rua, a suposta menina aproveitou que os policiais tentavam desesperadamente abrir a jaula de ferro para fugir. Aníqua, na verdade, era Bárbara. O caso foi um escândalo na época e até hoje é lembrado por muitas pessoas. As crianças foram hospitalizadas e um deles, infelizmente, não resistiu. O outro pôde declarar em juízo contra sua mãe e sua tia, narrando os horrores vividos naquele sótão durante 1 ano. As duas mulheres responsabilizaram Bárbara, afirmando que ela teria feito uma lavagem cerebral nas irmãs, mas quando a polícia emitiu ordem de prisão à mulher, não a localizaram. Bárbara havia fugido para a Noruega, onde assumiu outra identidade falsa. Lá ela dizia ser um menino chamado Adam e teria 13 anos. Um casal norueguês o adotou. Ela passou a frequentar a escola primária. Passou-se quase 1 ano até que a polícia conseguisse encontrá-la. Ela foi presa na Noruega, diante do olhar surpreso dos seus pais adotivos, que não poderiam compreender como uma criança poderia ser capturada e acusada de ser criminosa. Quando os investigadores lhe contaram que ela não era uma criança, e sim uma mulher de 36 anos, eles entraram em choque. Bárbara foi extraditada para a República Tcheca, onde foi julgada com Clara e Katerina. Clara declarou em juízo que ocorreram coisas terríveis e só agora me dou conta disso. Não consigo entender como deixei que acontecessem. As irmãs alegaram que Bárbara havia feito uma lavagem cerebral nelas e que não tinham noção do que estavam fazendo quando torturavam os meninos. Em março de 2009, o Tribunal Superior de Olomouc condenou Klára Mauerova a 9 anos de cárcere e Katerina Mauerova a 10 anos de prisão. Sobre a condenação de Bárbara, não há informações exatas até hoje e cada fonte diverge do que teria acontecido com ela. Sua doença e sua estranha personalidade inspiraram um filme de terror que muitos conhecem, chamado A Órfã, que conta exatamente a história de uma mulher que engana as pessoas se passando por uma criança e cometendo crimes terríveis. Esta história ficou conhecida como o pior caso de maltrato infantil da história do país. Onde estava o pai dessas crianças? Obviamente eu não quero julgar, mas onde ele esteve esse tempo todo? Nem sequer quis visitar os seus filhos. Relacionamentos amorosos acabam, mas a paternidade é para sempre. Se ele fosse presente, mesmo divorciado da mulher, isso provavelmente não teria acontecido. É só minha opinião. E eu sei que muitos dos inscritos do canal não gostam quando eu dou a minha opinião particular, mas me desculpem e fiquem à vontade para deixar a sua opinião nos comentários. Este foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por terem assistido até aqui e nos vemos nos comentários. Até mais.